Eu acredito sim que a mulher é mais forte do que o homem. Eu tenho certeza absoluta que um homem não faz o que a mulher faz. Os homens são machão, né? Os homens são tirados machão. A mulher não pode ser advogada, a mulher não pode ser juiz, a mulher não pode ser promotora, a mulher não pode ser presidente, porque é mula quem tem que mandar os homens. Mas isso mudou. A lei mudou. O machismo impera, eles não aceitam que as mulheres tenham capacidade para tocar, para desenvolver qualquer trabalho. É ser mãe, zelar dos filhos e zelar da natureza. São dois papéis importantes. Meu nome é Gesiane, sou uma das 16 coordenadoras da rede de mulheres. A rede surgiu de uma demanda de Amex ter um braço feminino, feminista, que trabalhasse com as mulheres pescadoras, marisqueiras e agricultoras aqui da região, de dentro da Resex e agora de algumas regiões de fora. Começou com um público de 150 mulheres e hoje a gente está com um público de aproximadamente 1.000 mulheres que moram dentro da Resex ou que de alguma forma tiram sustento de dentro da Resex. Então, a gente criou a Rede de Mulheres para discutir questões nossas, questões relacionadas a direito, questão relacionada à violência contra a mulher, questão relacionada a direito trabalhista, questões simples do dia a dia que elas não conseguem conversar em outros espaços. A vida das mulheres aqui, delas, toda é esse ramo mesmo. Todas. São casadas. Umas têm 4 filhos, outras têm 8 filhos, outras têm 9 filhos, outras têm 15 filhos, outras têm 14 filhos. Mas tudo pescadora. Tudo. Os maridos pescadores. Aqui você não chega aqui e diz assim, esse aí é empresário? Não. Todos nós somos lutadores. De criança a adulto. Eu teve uma época que eu tive um problema sério de coluna e aí fui pro médico. Aí quando o médico chegou lá, me perguntou que eu já era colonizada. Aí ele disse assim, Dona Maria, qual é a sua profissão? Eu digo, sou marisqueira. E marisqueira? Não existe isso. Onde a senhora tirou essa profissão? Aí ele disse assim, não, porque eu pesco e limpo meu pescado. Eu sou colonizada, eu sou pescadora. Se não, senhora, essa lei, não existe essa profissão e que a senhora tem que ser doméstica. Aí eu fui obrigado a assinar no documento que eu era doméstica. E eu já era colonizada. Aquilo para mim foi uma vergonha, porque minha profissão não vale nem para eu chegar em qualquer profissão e dizer que eu sou uma pescadora. Aí com aquilo, até eu fiquei com vergonha. Quando eu saía na estrada, que ia com um samburá nas costas, um saco de ostra, lá que for, que eu escutava as rodas de um carro, eu me escondia, para ninguém me ver. Fiz isso várias vezes. Com 17 anos tive meu primeiro filho, aos 19. Eu tive a segunda, foi uma gravidez muito complicada, de alto risco. E aí foi quando o médico ele disse que eu não podia ter mais filhos, porque se eu tivesse eu correria risco de morrer. Aí foi quando o médico apelou para que ele usasse os medicamentos. Ou ele fizesse a cirurgia, ou usasse o preservativo, e ele não aceitava usar.
Ele dizia que não usava com as mulheres na rua, ele não ia usar comigo porque eu era esposa. Então, se ele tivesse de usar, ele usava na rua. Então, ele não usava. Então, assim como ele não usava, também ele não ia usar com a mulher. E aí foi quando eu engravidei pela terceira vez. E aqui é comum isso, que os pais querem que os filhos trabalhem com outra atividade, né? Que não seja a pesca, que se formem e seja uma outra coisa. Aí acaba esquecendo de passar até mesmo o que ele aprendeu. Eu tenho uma nora minha que diz, eu não quero meu filho pescador. Eu digo, epá, você tem que... Gente, por quê? Você não quer seu filho pescador? Porque pescador, isso, aquilo. Quero ele para estudar, para ser isso, aquilo. Eu digo, minha filha, mas antes um pescador de que está na esquina passando droga. Você quer isso para seu filho ou não? Então pronto. Pescar é honra. É honra, está trabalhando. Tem comunidades, as comunidades que são mais próximas do centro de Canavieiras, geralmente os jovens eles preferem vir trabalhar como empregado de alguém do que como pescador autônomo, como dono da sua produção. Porque ele vê cada dia que passa a mãe e o pai dele perdendo direito, né? Então, enquanto a pesca não for valorizada, enquanto o trabalho feminino na pesca não for valorizado, muitos dos filhos vão querer sair para ser empregado de alguém achando que aquilo vai ser melhor. Eu me formei professora, mas a gente não teve oportunidade, né? E eu não queria sair do meu lugar. Daqui não saio mais pra canto nenhum. Melhor lugar do que esse aqui não tem mais, não. Aqui se a pessoa passar fome é porque quer. A dificuldade aqui só é emprego para quem não trabalha na área de mangue. E também para pessoas que às vezes como a gente pega o marisco, às vezes não tem comprador. É os compradores, né, porque muitas vezes a gente pensa de um jeito, só que não é o que a gente pensa. Que às vezes você tem seu marisco, você fala, eu vou pegar aquele marisco e vou vender por tanto. Mas quando chega no dia, os compradores não dão o preço que a gente quer, que a gente pede. Aí para poder não ficar ali, para não estragar, a gente tem que vender por qualquer outro preço. Porque quem padece é o pobre. Quem sobe é só o rico. Os atravessadores, eles têm carro do ano, eles têm casa boa, eles têm dinheiro armazenado no banco, e nós que somos pescadores não temos nada disso. As coisas tudo assim. O preço era baixo, era pouquinho. Era de 50, não era nem 50 centavos. Era cruzeiro, naquele tempo era cruzeiro. Eu comecei vendendo por um preço muito baixo, R$5 o quilo. Quando aumentou para R$5 e as pessoas não valorizavam. Olha, você vê, para dar 1 quilo de aratu, de catado, são 160 aratu. O difícil não é nem tanto pegar. Para mim, o pior de tudo é catar. Porque catar você leva o dia todo para catar 1 quilo de aratu. A forma como a mulher trabalha é uma questão cultural. Enquanto ela beneficia, ela cuida dos filhos e cuida da casa. O homem, ele pesca, às vezes, ele beneficia e vende. A mulher não, a mulher tem que acordar, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, vai pescar, volta, termina de fazer os afazeres da casa para catar, para beneficiar e para ela vender o produto dela. Então, todo produto que vem das comunidades, ele passa pela mão de uma mulher. Porque o homem, geralmente, ele pesca, mas quem beneficia é a mulher. É a esposa, ou é a amiga, ou é a mãe, ou é a irmã, mas passa pela mão de alguma mulher. Sim, mas eu acho que a parte da mulher é mais cansativa, né? Ainda mais de trabalhar aqui, minha filha, que você trabalhar de noite, no outro dia você tá nessa luta aqui. Tem coisa que você tá ali agoniada aqui, o menino tá aqui chorando perto do ouvido, tá gritando um do outro e já tá brigando. E a pessoa tem hora que esquece do seu trabalho por causa de criança. A educação dos meus filhos, mais para mim. Para mim, porque ele é muito bruto, bebe, e eu, para não ter problema com a justiça,
eu peguei e opinei para ele. Eu digo, olha, se um deles fizer alguma coisa de errado, você não toque a mão. Porque o homem, ele não tem um limite. Tem muitos que pega e não bate, não chega perto do filho. Mas o meu não, bruto, ignorante. Nada, nada, nada. O que ele deixou muito foi trauma dentro de mim. Que eu estava com 5 dias de parida dessa filha que mora ali. Aí eu pedi ele para levantar para me forrar a cama, ele me deu um murro debaixo do meu peito. Até hoje eu sinto. Fui para a vitória do Espírito Santo, me tem tratamento, mas agora está repetindo tudo de novo. Me doía o pulmão, eu ia para uma de pescar, quando eu metia a mão assim para pegar o marisco, me doía na alma. Aí chegando lá, o médico tirou uma radiografia, ele disse que faturou uma ponta de um nervo que a gente tem aqui dentro. Foi nesse peito aqui que ele me deu, peito esquerdo. É porque quando acontecia alguma coisa com a gente, para quem a gente ia apelar? Só para Deus. Porque nem a delegacia é briga de marido e mulher, aí ninguém mete a colher, não é isso? Quando eu fui para a Rede Mulher, por incrível que pareça, eu já tinha sido abusada várias vezes e não sabia. Eu não sabia que eu tinha sofrido agressão sexual. Eu também encarreguei minha mãe. E há 6 anos, ela também é uma mulher liberta. Ela não aceita mais que ela não possa alisar os cabelos, passar um batom, que ela não possa vestir a roupa que ela queira, que ela não possa sair, que ela não possa se perfumar, que ela não possa viajar. Hoje ela não aceita. Eu comecei agora a abrir os olhos e entender que eu era mulher, não era escrava do homem. O homem tem que ser comieira e a mulher tem que ser. E a rede trouxe a igualdade. Logo assim que a rede começou, nós quase não tínhamos mulheres participando das associações. E hoje a gente tem, a maioria das associações, a diretoria é 90% composta por mulheres. E isso mostra o quanto elas evoluíram e descobriram quanto a participação delas é importante para esses espaços de decisão, né? Eu gosto desses movimentos. Eu gosto mais de pescar do que ir lá botar dentro de casa. Aí minhas filhas dizem assim, mãe, a senhora não gosta de fazer nada dentro de casa, não. Eu gosto de eu pescar. Não gosto de ficar dentro de casa, não. Eu gosto de estar pescando. Aí cada dia no meu pescaria que eu falo, vamos pescar, e para mim é uma alegria. Agora, sem pescaria eu não sou ninguém. Dentro de casa eu não gosto de ficar. O pescador, ele é um trabalho honesto como qualquer outro. E aliás, né, que ele mata a fome de muitos que não sabem nem o que é uma maré. Porque dentro do manguezal, quem conhece somos nós. O professor de dentro do manguezal somos nós. Os pescadores e as pescadoras. O manguezal é uma fazenda que Jesus deixou para os pobres. Porque rico não vai tirar o sustento dele do mangue. E quem bota o sustento do mangue na mesa do rico é o pobre, que somos nós. Porque Deus deixou e a gente tem que preservar. Ou a gente preserva ou a gente não tem. Se eu chegar no manguezal e ver qualquer dano, aquilo chega a me dói, porque se é o lugar que é onde a gente tira o sustento. Hoje o pescador, se ele não for a pesca, ele vai viver de quê? Se ele destruir o manguezal, ele vai viver de quê? E eu... Eu não vim da pesca. E eu trabalho com pesca hoje por valorizar e por perceber o quanto elas são fortes. Isso me motiva. Me motiva a chegar na casa delas e ver que elas não recebem com tudo que elas têm. Se elas só tiverem um café, elas fazem um café para a gente tomar. Se elas estiverem mariscando, elas param de mariscar para tirar uma água de coco para receber a gente. Então, eu entendo que a minha vida, o meu trabalho, eu cheguei no lugar certo, sabe?
ver o mar. Peixe sobe o rio na cheia. Nega, já me vou pescar. Maré carregou areia. Corre, venha ver o mar. Peixe sobe o rio na cheia. Nega, já me vou. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente